Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje nessa aula 15 a gente vai estudar reinos africanos, um tema bastante maravilhoso da gente entender todo aquele contexto daquele continente, beleza? Vamos embora? Vem aí na tela para a gente ver que é o berço da humanidade esse continente maravilhoso e acompanha a leitura. O continente é reconhecido associado ao surgimento do homem, pois em terras africanas foram identificados vários antigas espécies que fizeram parte da evolução humana. Desde os tempos mais remotos, as populações africanas passaram por processos migratórios ou pela formação de grupos isolados, poucos numerosos, favorecendo a formação de vários grupos étnicos e de uma grande diversidade de estruturas sociais, tribos, comunidades e variadas formas de organização política, que, embora utilizaremos termos ocidentais como os impérios ou reinos, funcionavam de formas próprias e diferenciadas. Bem, nós sabemos que o continente africano, quando a gente viu lá Egito Antigo, lá nas aulas anteriores, a gente sabe que é totalmente diferente dos nossos costumes, entre aspas, ocidentais, né? Então a gente precisa entender que aquele berço da humanidade que a gente fala é porque a África tem registros arqueológicos, né, de formações de sociedades de praticamente 5.000 anos antes de Cristo, né? Principalmente ali nos impérios egípcios, reinos de Kush, de Aksum. Então toda essa galera ali naquela região, principalmente do norte da África, que vai ser banhada pelo rio Nilo, que é o maior rio, diga-se de passagem, de extensão, com mais de 6.000 quilômetros, né, de extensão aí. Então a gente vai ver que essa evolução desses reinos vão se dar por conta que a África é extremamente rica, né, tanto de matéria-prima, tanto de biodiversidade. Então é um território que sem dúvida tem grande potência e sempre terá para essas questões que a gente vai acompanhar na aula de hoje, tá beleza? Vem comigo que a gente vai ver as civilizações marcantes desse território. Na tela de vocês a gente começa obviamente com o Egito, né, que é a mais conhecida, né, civilização africana, tendo sido no cenário de importantes acontecimentos e tendo construído uma formidável cultura. Mais de 2.000 anos, os egípcios dominaram as extensões e regiões que promoveram obras fantásticas para honrar seus vários deuses e produzir através do aproveitamento do rio Nilo. Bem, como nós sabemos, né, o Egito, eu não preciso nem falar, você já assistiu aquela aula de Egito, mas só para a gente relembrar, o Egito, sem dúvida, é uma das civilizações que tiveram bastante influência em todo o mundo, porque, primeiro, a gente tem uma cultura fantástica daquela região. Eu sou suspeito para falar de Egito, né, porque eu gosto muito dessa cultura egípcia, mas a gente sabe que tem o rio Nilo ali, né, que dava essa possibilidade de os grupos, né, sociais se agruparem naquela região, e por isso ali o Egito ele vai se desenvolver ao longo do rio Nilo. E vocês sabem também que no norte da África passa o maior deserto do mundo, um dos, né, que é o Saara, e dentro desse deserto a gente vai ter, sem dúvida, essa questão, né, que é ali o agrupamento da sociedade e um desenvolvimento. E o Egito não seria diferente, né? A gente vai ter um território bastante marcado por uma civilização que, sem dúvida, contribuiu para a sociedade. Vem para o reino de Kush, na tela de vocês. Bem, o reino de Kush, né, é uma região abaixo do Egito, né, onde está as civilizações deixadas. O reino de Kush é conhecido como a civilização dos faraós negros, em aspas, tá? Tendo como capital a cidade de Meroé. Os cuxitas também construíram pirâmides e tiveram relações tensas
com os poderosos egípcios. O reino de Cush só foi extinto no século IV, na era cristã. E aí você está vendo na tela de vocês a imagem aí, né? Então, quanto o Egito, melhor falando, eles também tinham suas pirâmides em devoção, todo o respeito que eles tinham a essa questão. Tanto a gente já viu, né, os reinos africanos em outras oportunidades, e a gente viu o quanto eles são bastante parecidos àquela região ali, né, principalmente no norte da África, ali onde a gente chama, tá certo? Na tela de vocês, mais civilizações africanas, que é do mundo antigo, a gente está tendo aí a Etiópia, né, com Aksum. Veja também aí esse formidável castelo, a entrada do castelo de Aksum na Etiópia. Na África do Norte, naquela parte onde está o Mediterrâneo, a gente também tem o Império Cartaginês, né? Para quem não sabe, o cartaginês até inclusive simplesmente fazia parceria com o Império Romano, né? Diga-se de passagem, né? E até brigou com o próprio Império Romano para se estabelecer naquela região. Então são civilizações que vão sem dúvida contribuir e muito para essa questão do desenvolvimento daquela sociedade. Agora a gente vai entender o contexto de África Atlântica, que é aquela região, né, onde está banhado pelo Oceano Atlântico. Acompanha na tela para a gente fazer a leitura. A região sediou um dos mais importantes reinos históricos da África, o poderoso Império de Gana, que desenvolveu intensa atividade mineradora e comercial que negociava com vários produtos e também impulsionou o tráfico de escravos. Situado numa movimentada rota entre as regiões atlânticas e subsaarianas, o Império manteve contratos e contatos com vários povos, o que facilitou os negócios envolvendo escravos, infelizmente, não é? Gana manteve sob seu controle vários reinos na região e entrou em decadência após o domínio dos invasores islâmicos no século XIII. A situação geográfica da África Atlântica favoreceu as atividades comerciais, pois são abundantes em rios e canais naturais navegáveis, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias de várias partes. A África Atlântica, né, que a gente está vendo aí, que é aquela região onde está banhada pelo Oceano Atlântico, que a gente lá na frente vai ter Angola, aquela galera toda ali, né, naquela região, ela tinha, sem dúvida, um favorecimento, né, da localização, por conta simplesmente que ali era uma rota de comércio muito forte, tá certo? Então essa África Atlântica a gente vai debatendo, e aí essa questão cultural da África, né, para a gente poder entender o próximo ponto, é a escravidão. Olha na tela de vocês aí. Bem, a escravidão é uma característica marcante na vida da África Atlântica, sendo o tráfico humano como a atividade que teve mais importância na região. O escravismo era uma prática muito comum na África e remoto dos tempos das civilizações mais antigas do continente. Na imagem você está vendo uma representação, né, de um hieroglifo, né, egípcio, né, onde ali um servo, entre aspas, né, está ali com seu senhor que o escravizou. Né? Então a gente está vendo que a escravidão africana ela vem de muito tempo, desde a época da antiguidade. Né? Então, infelizmente, não só é uma questão africana, como também em todas as partes do mundo, a servidão, né? E a gente tem a escravidão, né, da Idade Média, que inclusive, né, veio para o Brasil. Infelizmente, fomos o último país do mundo a extinguir a escravidão. Né? Daí a gente vê como a nossa sociedade ela é escravocrata. Vamos contextualizar na tela? Na tela de vocês, a gente vai ter dois momentos para a gente poder entender o que eu estava falando anteriormente. Né? A expansão marítima, todo mundo sabe, vocês sabem, que a expansão marítima lá no século XV, né, ela vai se dar justamente com essa questão, né, dos portugueses, europeus, né, ingleses. Eles vão estabelecer ali no
contato naquela África Atlântica, né, a Europa e a África, né, e vão se tornar intenso com eles essa questão da relação. E sem dúvida a escravidão ganhou mais mercado através do tráfico do Atlântico, que passou a ter no Novo Mundo como destino. Então os europeus iam naquela região da África Atlântica, né, para ter as pessoas escravizadas no mundo, e aí eles levavam para o Novo Mundo. Esse Novo Mundo, que os europeus chamam, é o continente americano, tá? Os portugueses estabeleceram privilegiadas condições de negociação, estabelecendo grande volume das atividades e possibilitou o aumento das influências externas sobre a África Atlântica. Cerca de 90% dos escravizados transferidos para as Américas partiram da África Atlântica. Então a gente infelizmente tem esses dados, né? Muito triste, né? Os europeus, quando chegaram nessa fase da expansão marítima para escravizar os povos daquela região, né? Só esse dado aí mostra o quanto era um absurdo tamanha essa condição da escravidão. 90% vem daquela região todinha que a gente conhece como África Atlântica, certo? Mas vamos continuar com essa contextualização na tela. As intensas intromissões externas contribuíram para destabilizar os reinos africanos, cada vez mais dependentes de potências europeias. O tráfico atlântico acentuou também os problemas internos na África, pois aumentou tensões entre os povos e sociedades, numa luta entre aqueles que buscavam escravos e aqueles que buscavam resistir à submissão. Como assim, professor? O senhor acabou de falar. Veja só, para você falar um pouquinho de forma mais clara como é que acontecia a escravidão. Os europeus chegavam bem, didática bem resumida, os portugueses, os europeus, chegavam na região para escravizar. E tem o grupo A, eu tenho o grupo B, certo? Grupo A, grupo B. O grupo A daquela região não gostava do grupo B. Então o que é que os portugueses faziam, os europeus? Eles simplesmente iam lá no grupo A, que não gostava do B, e diziam o seguinte: ó, toma aqui armamento, eu tenho aqui essas coisas que vocês não têm, e vocês vão conquistar aquele território do grupo B. Mas claro, do grupo B, beleza, o que é que você quer em troca? Eu quero aquele povo. E aí começa esse processo da escravidão. É isso. Então o grupo A não gostava do grupo B e o grupo A simplesmente era corrompido pelos europeus para simplesmente pegar aquele território do grupo B, e aí esse grupo B perdia, né? Obviamente, né? Uma coisa é você lutar de flecha, uma coisa é você lutar com flecha e outro grupo com arma pesada. Então, obviamente, né, ganhava quem tinha mais poder de fogo, mais poder de resistência. E aí, eles simplesmente entregavam para os europeus em troca das questões que a gente acabou. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte: a África, ela é, sem dúvida, um continente extremamente rico. É um movimento, né? Aí a gente está vendo na tela de vocês a resistência, né, do povo. E aí na tela de vocês está o famoso e grandioso Nelson Mandela. Nelson Mandela que lutou bravamente, né, para acabar com as questões estruturais, raciais, do apartheid, né? Então, toda a história da África ela é muito de resistência, é uma história de luta, né, para acabar com os preconceitos que ainda existem, né? Então a gente precisa compreender, entender aquela região, né? Sem dúvida eles foram explorados, enganados, né? No momento aquela parte da África Atlântica, mas a luta precisa ainda. Então, quando a gente fala de África, a gente precisa entender que é um continente rico, maravilhoso, de um povo que tem história e cultura para mostrar. Mas a gente também precisa colocar na mente que é um dever de nós e da sociedade lutar contra o preconceito e lembrar sempre, né, daqueles que sempre resistiram. Tá certo? Vou deixar na tela de vocês um muito obrigado, tá passando aí, e lembrar sempre, use máscara em sinal de respeito a você e ao próximo.
Tá certo? Forte abraço, forte beijo. Governo de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro. Até a próxima aula.